Gente, vamos falar então, começando o Ver Mais de hoje, sobre um assunto que dá dor de cabeça e que infelizmente nem sempre a gente consegue identificar, né? Que é um relacionamento tóxico e ou abusivo e que vai acontecendo aos pouquinhos e na grande maioria das vezes, tá? A gente só percebe depois que saiu dele, aquele olhar que a gente vê de fora, né? E a maioria deles acaba acontecendo nos relacionamentos amorosos, né? Onde o cara reclama da roupa que está um pouco curta, a mulher reclama dos amigos ou das amigas que não são tão legais. E nisso a gente vai se envolvendo ali, porque vamos, né? Quando a gente está apaixonado, tudo fica, ai, mas tudo bem, é cuidado e afins. E lembrando aqui que homens e mulheres, tá? Não vem dizer que só os homens são os vilões desse tipo de relacionamento, porque não? Muitas vezes as mulheres também podem ser tanto as vítimas como as vilãs. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje aqui no Ver Mais. Eu recebo, então, a psicóloga, a Susan Lazzaretti. Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Olá a todos. Falar sobre um tema assim, eu acho que que é delicado, mas pelo que a gente percebe é muito presente, né, Susan? Isso, Tata. Então, acho que já falando um pouquinho diretamente, é importante ressaltar que todo e qualquer relacionamento, ele não é tranquilo, ele não é fácil. A tendência é que nos traga paz. Quer dizer, um relacionamento saudável já não é tranquilo, né? Isso mesmo, colocou muito bem. Um relacionamento saudável, a gente entende que ainda sendo saudável, podem existir algumas discussões, ou seja, debates em torno de alguns assuntos que não têm uma compatibilidade inicial. Mas, outra coisa, entre tóxico e abusivo. Então, e tem uma diferença? É a mesma coisa ou não? Não é a mesma coisa. Tá. As pessoas acabam utilizando os dois termos como se fosse referenciando a mesma situação. Mas não é. Não. Toxicidade, a gente entende que a gente pode ser tóxico em qualquer momento, né? Tá. Sem perceber, a diferença está na intencionalidade. Ah, entendi. A pessoa que apresenta esse relacionamento abusivo, existe uma intenção, existe algo por trás. A pessoa busca suprir suas necessidades no outro. Então, se eu tenho alguma coisa que está em falta, eu quero que o outro vá lá e execute para levantar o meu ego. Olha, certo? Esse é o abusivo. Abusivo. A questão de ser tóxico, às vezes a gente perde um pouquinho do limite por estar muito tempo junto com uma pessoa. Nós somos casados, por exemplo, há 10 anos. Eu acabo querendo responder pela minha esposa, ou a minha esposa acaba querendo responder, né? E acontece. Acontece. E não seria proposital. Então, a diferença está na intencionalidade. Entendi. E o que a gente percebe, então? Tu já começou citando, né? Interferências nas decisões. Do outro. Do outro, óbvio. E a pessoa que está nessa dependência emocional acaba terceirizando tudo na sua vida. Ela se sente feliz se o outro diz, nossa, agora você pode estar feliz. Olha. Ela acha válido uma atuação dela quando o outro afirma que é válido. Então, ela terceiriza toda essa situação da vida dela na outra pessoa. Então, não existe somente a pessoa que é tóxica ou que é abusiva. Existe a pessoa que é dependente emocional e que possibilita todo... Vamos falar sobre isso também, porque a gente sabe, né? Começo de relacionamento, tá todo mundo apaixonado, as pessoas às vezes não se conhecem direito, então tem algumas situações, por exemplo, né? Vai falar, colocou uma roupa. Eu acho que essa roupa... né, tá meio estranha, tá meio curta. Pode ser, sim, um comentário da pessoa achando o que ela achou. Então, a gente tem que pensar também que às vezes tem um comentário que é legal, mas quando que esse comentário vira uma coisa tóxica? Quando todas as vezes em que eu vou sair, a pessoa acha que tem que dar palpite na minha roupa, por exemplo? Muito bem. E perceba que às vezes o relacionamento abusivo, ele é algo muito velado. Não significa que a pessoa gritou com você. Ela pode dizer, nossa amor, tu ficou lindo com esse, mas ficou longo, tu arrasou. E a pessoa entende, nossa, é um elogio, que com longo eu fico melhor. Que loucura! Então, a pessoa tóxica, e a pessoa abusiva, né? Além de ter esse contexto de colocar tudo no outro como o jeitinho que ele quer, ele acaba sendo, às vezes, doce também. Então, não é todo relacionamento abusivo que é, farpas, brigas.
Não, às vezes tem e às vezes é de uma forma muito, né, Sutil. velada, sutil. Que eu acho que um dos maiores que a gente vê, geralmente ali entre homens e mulheres, é o fato do você não precisa trabalhar, eu ganho o suficiente por nós dois e eu vou te manter. E aí você vai poder fazer suas coisas e ter suas vidas. A pessoa que vive um relacionamento abusivo, nesse caso, em algum momento, Suzana, ela tem noção? Porque a gente tem o feeling, a gente tem a intuição, tanto homens como mulheres. Em algum momento, ela começa a ter uma noção do tipo, será que isso está certo? Será que eu tô louca? Existe essa contradição ali? Vamos lá. Por ser um vínculo emocional, a gente acaba, talvez, esquecendo um pouquinho da razão. Então, tem pessoas que vivem um relacionamento abusivo e, de fato, não se dão conta. Como tu fala, às vezes quando sai desse relacionamento, aí olha e diz assim, meu Deus do céu, eu passei por essa situação mesmo, eu aceitei tudo isso. Então não é uma farsa quando a pessoa acha que é um relacionamento bacana. Muitas vezes ela não tem essa percepção e isso vem de uma criação, isso vem da carência que ela tá ou não, isso vem do tanto que ela ama essa pessoa e vai tendo sim, acaba dependendo financeiramente, porque a pessoa que é abusiva faz com que ela talvez não trabalhe. Isso é um dos exemplos, né? Sim, são vários. O que a gente percebe também? Tu não precisa dirigir, também eu te levo para todos os locais. E ao mesmo tempo, em contraponto a isso, o marido, utilizando esse exemplo, né, acaba dizendo assim, cara, você depende para mim até para dirigir. Joga contra. Não deixa fazer, mas depois cobra a pessoa por não saber. Entendi. Humilha. Então, digamos, sintomas. É isso que eu ia te perguntar agora. Quais são as ações ou sintomas que detectam que o relacionamento é tóxico ou abusivo? Bacana. Vamos então começar a pontuar. Questão do ciúme é um ponto principal. Tá. A gente sabe que existe aquela sensação de, um pouquinho de ciúme. Tá, ok. Passou do limite, pessoal. E acredito que esse limite as pessoas perdem um pouco, mas é importante reforçar. Marido ou esposa e namorada, não tem que definir roupa nenhuma do outro. Amizades. Não tem que escolher amizade, não tem que dizer se a pessoa aceita o emprego ou não. Pode auxiliar? É óbvio que pode, mas é importante que a pessoa decida por si própria. Sim. Ela tem que decidir. Outra coisa, felicidade não se terceiriza. Então, quando você só fica feliz, perceba, você só fica feliz quando o outro, então, tá batendo palma pra você e diz assim, era assim que eu queria. Não tá certo, você está dependendo, você está colocando a tua felicidade na mão do outro. De uma outra pessoa. Você está depositando isso no outro. Outra coisa, redes sociais. Controla, quer ter senha, por que tu curtiu isso, não pode ter aquilo, não pode sair com amigos. Então, são várias coisas. Quando vai privando a pessoa de ter a sua autonomia, a sua independência. Nossa, falou tudo. Agora vamos falar de um outro lado, que é sobre a pessoa que às vezes faz, uma pessoa tóxica, por exemplo, né? Como é que a gente identifica que você está sendo... Porque eu acho que essa coisa de ser... Depende muito também do dia que você acordou bem, acordou mal, aconteceu alguma coisa. Às vezes você acaba sendo, vez ou outra. Mas como é que eu defino que eu estou sendo tóxica? Pois é, quando eu estou restringindo a opinião do outro e só querendo que a minha seja válida. Quando a pessoa diz, vamos viajar, vamos para um local quente ou um local frio. Eu quero que seja um local frio. Se a pessoa insistir no quente, eu fico brava. Perceba nessas ações. Por que eu sempre tenho que aceitar a opinião do outro? No caso da pessoa tóxica, por que tem que ser sempre do meu jeito? Que eu já fico louco da vida se não for do meu jeito. Entendi. Quando eu estou observando demais as redes sociais, o comportamento do meu companheiro ou da minha companheira, também é algo que eu preciso voltar mais para mim. Quando eu estou, isso vale para tudo, quando eu estou depositando o meu tempo muito mais para cuidar a vida do outro, é porque eu preciso parar e dizer assim, eu tenho que olhar para mim. Arrasou. Estou com falta do meu amor próprio e quero preencher isso no outro. No outro. Né? Pegando um pouco do outro e colocando para mim. Então, se eu tenho talvez uma superioridade ou um controle sobre o outro, eu acredito que eu sou mais forte. E não, é porque eu estou vazio de algo, de algum sentimento, tenho uma falta e eu busco suprir isso no outro. Arrasou! É muita informação, né? A minha mente está aqui explodindo, tentando assimilar várias coisas. Agora, num ambiente que a gente convive muito, que é em casa, né? Pais, mães e filhos podem sim ser tóxicos e abusivos.
Então, como é que a gente faz, principalmente sendo pai ou mãe, para não entrar nesse relacionamento? Muito bem. Vou iniciar com um tópico assim, que todo mundo já vivenciou, presenciou. Sabe aquele filho que chega com a prova e diz assim, olha mãe, tirei 8,5. Como é que não é um 10? Não fez mais que obrigação. Também, não fez mais que obrigação, tinha que ter tirado mesmo, tempo tu tem mesmo para estudar. Entendi. Né? Ou então, tirei 9,5, por que não foi um 10? Não valida as Entendi. ações da criança. E não que seja também de uma forma proposital. Lembra daquilo que eu falei de Sim. intencional ou não? Às vezes o pai e a mãe falam isso para querer extrair o melhor do filho. Mas não é dessa forma. Né? Não é dessa forma. E eu falo com tanto pai e com tanta mãe, assim, com muita delicadeza, porque a gente não quer ensinar pai e mãe a criar filhos, até porque é uma tarefa muito difícil, né? E muito individual. E exige muito. Então é interessante que você cuide o tipo de que forma que você está estimulando esse filho, né? Se é com uma cobrança negativa, tu não vai conseguir. Às vezes, a própria família intitula algumas pessoas, nem precisa ser filho, pode ser sobrinho, aquele lá é o que vai dar alguma coisa na família. Aquele lá é o que vai dar problema. Isso, Entendi. isso aí. Esse é a ovelha negra, esse aqui nunca vai casar, sei lá, né? Meu Deus. São várias colocações que fazem, às vezes não estão de brincadeira, geralmente. Mas não é legal. E a pessoa, se já não está muito bacana e convicta do que é, ela vai levar para si. Tá. E antes da gente acabar, agora o inverso. Quando filhos são abusivos. E com abusivo mesmo de abusar, de abusar de pai, de mãe, aí a criança manda, o adolescente, o pai faz, obedece. Como é que se sai dessa relação? A questão principal é identificar. Porque às vezes fica muito eu tô fazendo por amor, tô dando esse presente pro meu filho, porque ele é meu filho, eu devo fazer as coisas para ele, para ver a felicidade dele. E não, existe sempre o tal do equilíbrio. A criança, o adolescente, o adulto tem que ser autônomo e independente e não ficar sempre necessitando disso de ir lá pedir para o pai e para a mãe, né? Então, depois que você identifica, a gente tem que fazer o quê? Sabe o quê? Se posicionar. Aprender a dizer não. Se posicionar. Também dizer não para... Eu acho que de uma maneira saudável. Pais podem dizer não para filhos, filhos podem dizer não para pais, sem que seja falta de respeito, tudo para manter uma relação saudável. Infelizmente, namorados também, né? Sim. Você pode dizer não para o namorado, a namorada para você. Gente, é respeito em primeiro lugar, eu acho, e uma relação saudável, né, Susan? Então, um tá equilíbrio. Acabando o programa. Ai, gente, toda vez que eu acho que a gente vai ficar horas falando, tenho tempo, mas eu quero te agradecer muito. Eu acho que já deu para dar uma luz aí. As mensagens que vieram, infelizmente, a gente não consegue responder ao vivo, né, agora, mas vamos dar um jeito de responder para vocês, tá? Eu agradeço a Susan por ter vindo